Lembrando que para ter acesso à gravação, depois você só mandar uma mensagem no privado do professor, que a gente manda o link, tá bom? Mas vamos seguir então. Quando a gente pega o título da aula e vê o rei filósofo ou filósofo rei, é uma teoria de Platão em que ele vai argumentar que todo rei, todo filósofo tem que ser a mesma pessoa, né? Para um bom governo, para uma boa política social, todo rei tem que ter um pezinho na filosofia, tem que ter um tutor, tem alguma relação política com os filósofos ou a filosofia. E a gente vai entender bem o porquê disso, tá bom? Lembra, a preocupação de Platão era a formação filosófica da sociedade ateniense, né? Ele cria a Academia de Platão para formar politicamente as pessoas, filosoficamente, né? Seu aluno brilhante vai se tornar seu discípulo, que é Aristóteles, que é o próximo filósofo que a gente vai estudar aqui nas nossas aulas. Então, Platão tinha muito essa preocupação com a educação ateniense, a educação grega em geral. E é por isso que ele vai levar essa preocupação para as outras esferas do nosso dia a dia dentro desse contexto, tá bom? Então vamos lá. No decorrer da vida de Platão, dois eventos marcaram decisivamente as suas concepções políticas. A primeira delas, ele acompanhou a condenação de Sócrates à morte, né? Foi discípulo de Sócrates, então ele acompanhou toda a condenação, né? E acabou acompanhando também a morte dele, né? E as experiências que ele teve na região de Siracusa, né? Lá na Grécia. Então essas duas experiências vão marcar decisivamente, né, essas concepções políticas que Platão vai adotar em vida, tá bom? No primeiro caso, né, constatou as injustiças que os atenienses, né, que a democracia ateniense poderia cometer como o mais sábio dos seus cidadãos, que foi Sócrates, né? E no segundo caso, ele próprio sofreu as consequências da tirania e da violência ao tentar pôr em prática sua concepção de política. Então ele vai ter uma ideia e vai tentar aplicar na região de Siracusa, onde ele não vai obter sucesso, né? Lembrando que quando você é filósofo, né? Imaginando assim na posição de Platão agora neste momento. Quando você é filósofo e a pessoa que te ensinou tudo sobre o que é filosofia, sobre o pensamento, sobre a política, acaba sendo condenado à morte por justamente só pensar, só trabalhar com a filosofia, a pessoa entra em conflito dentro de si, né? Que foi a figura de Platão. Ao ver Sócrates sendo condenado e acabar morrendo, ele vai entrar também em meio que em questionamentos próprios, né? Se tudo aquilo que ele estava fazendo valia a pena, haja visto que em Atenas, né, a democracia, por um lado, pode ser benéfica e, por outro lado, pode te condenar à morte. Então, as preocupações ali que Platão tinha, elas vão ser levadas também ao âmbito político de uma cidade. Então, ele vai pensar um novo modelo de governo, né? Já que aquele modelo levou Sócrates à morte, talvez se você modificar um pouco o governo, a estrutura política da cidade, você consiga fazer com que as duas partes convivam em harmonia, vamos dizer assim, né? Então ele vai ter essa ideia, essa concepção, formular a ideia de que o governo de um estado ele só poderia ser exercido por um rei que também fosse filósofo. Então, para um estado não ser tirânico, para um Estado não acabar tendo a mesma condenar Sócrates à morte, né? Que a condenação da morte dele foi beber um cálice com veneno, né? Para isso não acontecer novamente, Platão vai pensar que todo governo tem que ser composto por um filósofo, todo rei tem que ser um filósofo, pois conheceu bem, que era uma figura, uma ideia que todo filósofo tinha, o rei filósofo seria capaz de governar com justiça, sabendo o que é certo e o que é o bem nesse contexto, né? Então, afinal, só ele, o filósofo, conhece o que seja verdadeiramente a justiça. Então, para Platão, se o rei fosse filósofo, ele não condenaria as pessoas como condenou Sócrates, né? Entenderia o lado das pessoas, o lado humano, o lado filosófico, o lado de justiça, né? Já que Platão viu uma grande injustiça na condenação de Sócrates, né? Abrindo parênteses, Sócrates ele poderia ter sobrevivido, ele poderia ter não sido condenado à morte. Era só ele ter como é que se fala? Né, ter retirado tudo aquilo que ele havia afirmado, né? Ele negar tudo aquilo que ele acreditava e tudo mais, falar que não era bem isso que ele pensava, que ele não seria condenado à morte, né? Ele vai ser condenado à morte por ele defender até o último segundo de vida todas as suas ideias sobre o que é filosofia, sobre o que é política, sobre a vida. Por isso que ele é condenado à morte. E Platão acompanhou toda essa sequência. Então, dentro dessa concepção que ele vai ter do rei filósofo, é que ele começa a conceber uma nova ideia de política social, vamos dizer assim, tá bom?
Então, em viagens que ele fez a Siracusa, que é uma região ali da Grécia, ele viu uma oportunidade de transformar o rei local em filósofo, né? Instalar aquela ideia que ele teve, né? Pegar aquela ideia e colocar em prática, né? Só que Platão não foi bem sucedido nessa tentativa de transformar o rei local de Siracusa em filósofo. Como não conseguiu convencer o rei de suas ideias, ele foi aprisionado e quase chegou a ser vendido como escravo. Então, pode ver que essas duas experiências vão ser traumáticas para a figura de Platão. Acompanhar a condenação e morte de Sócrates e tentar tornar um rei filósofo em Siracusa e não ter sucesso, né? Essas duas ações acabam impactando um pouco o dia a dia de Platão, a sua vivência naquele modelo, né? Então, Platão ele vai concluir que a política e a vida pública ofereciam riscos, sobretudo ao filósofo. Filósofo, vocês têm que pensar que a gente ainda está falando, querendo ou não, do início. Hoje em dia, se alguém chega e fala que é filósofo, a gente sabe que aquela pessoa sabe debater, sabe dialogar, sabe falar sobre política, sobre a origem das coisas, a origem da vida e tudo mais. Mas naquela época de Platão, ali, da filosofia grega antiga, quando a gente falava que era filósofo, muitas pessoas entendiam que era uma figura de questionador. Porque todo filósofo é questionador. E isso poderia ser mal visto pelas figuras políticas, né? Que, se está questionando tudo, ele pode também questionar a nossa forma de governo, questionar as pessoas, fazer com que o público se volte contra o governante, e aí gerar toda uma tensão social dentro daquele contexto. Estava matando um bicho aqui, perdão. Então, é nesse sentido que Platão vai concluir então essa ideia, né, que a política e a vida pública podem oferecer riscos para os filósofos, né? Na maioria das vezes, então, as pessoas não são receptivas ao que ele tem para contar. É que nem um filósofo. Hoje em dia, talvez o filósofo passe pelas mesmas dificuldades. Toda vez que eu vejo um programa na TV e tudo mais que tem um filósofo, geralmente as pessoas não têm paciência para escutar, não têm paciência para debater. Muita gente acaba deixando a pessoa falando sozinha. Então, aconteceu isso também na Grécia Antiga, né? Então, para superar essa resistência, a filosofia exige uma reorganização radical da cidade e a criação de uma nova educação, que tem um termo grego para isso, que é paideia, né? Capaz de preparar as pessoas desde a infância para formar uma cidade perfeita e justa. Então, ele vai pegar essas ideias de que o rei tem que ser filósofo, conceber toda uma sociedade em prol da educação filosófica para formar uma cidade perfeita e justa, né? Ele vai pegar todas essas ideias e vai compilar em uma obra, o intuito que é o objetivo da obra A República, né? Que era contribuir para essa formação de uma cidade e uma sociedade justa dentro das ideias que Platão julgava certo, né? Julgava como positivo e benéfico para uma população, para uma sociedade daquele período. Então, ele vai pegar e compilar na obra A República. A República, então, se torna um dos livros mais importantes de Platão e até hoje é um dos livros mais importantes da filosofia, porque traz boa parte das ideias que Platão concebeu. Tem que lembrar algo que caiu até na prova de vocês, que Platão, nem tudo que ele pensava, ele escreveu. Parte do que a gente conhece hoje em dia sobre o pensamento platônico, sobre as ideias de Platão, graças aos registros que ele escreveu, mas nem tudo que ele pensava ele escreveu. Muita parte era oral dos seus ensinamentos e acabou se perdendo ao longo da história, né? Então a República não, a República ele escreveu, né? Pegou essas ideias que estavam na cabeça, botou num papelzinho e publicou entre aspas, né? E chegou até os dias atuais essas ideias que ele concebeu na República, tá bom? Então, contudo, diante da impossibilidade de transformar um rei em filósofo, porque nem todo rei é uma figura para o conhecimento, para a sabedoria, que está aberta a aprender alguma coisa, né? Platão vai propor, então, transformar um filósofo em rei. Então, ele vai pegar o contrário. Em vez da gente pegar um rei, que às vezes é uma pessoa bruta, uma pessoa política, que não sabe argumentar, que não sabe debater, que não sabe o que é conhecimento, não sabe sobre a origem da vida, não sabe filosofar, ele vai tentar fazer o percurso inverso. É pegar um filósofo e transformá-lo em rei, que aí seria mais fácil, figura que já sabe o conhecimento, já sabe o bem e o mal, já sabe a origem da vida, sabe dialogar, sabe o que é política, sabe debater e tudo mais, e transformá-lo em rei. Para Platão, é a ideia que ele vai ter e vai jogar mais fácil, né? Então, foi exatamente esse o intento de todos os procedimentos pedagógicos destinados à educação dos futuros guardiões da cidade na República Platônica. Então, quando Platão cria as ideias dele ali na República, no livro, né? Ele vai falar que uma cidade ideal, uma cidade perfeita e justa,
um filósofo ele é tornado o rei daquela cidade, né? A gente está falando de um período da nossa história cujo sistema político era só as monarquias, né? Então, toda região tinha um rei, tinha um líder, tinha um imperador, algo do tipo, né? Então, aqui, aquela especulação sobre a verdadeira realidade e a ideia do bem parece ganhar o seu contorno preciso. É claro que, gente, é muito utópico o pensamento de Platão, né? É muito idealizador, vamos dizer assim. Ele pensa muito que as coisas são perfeitas, que ele é capaz de criar uma cidade perfeita, onde todo mundo vai ser justo, onde todo mundo vai fazer as coisas certas, as coisas boas. Querendo ou não, é uma sociedade utópica. Na prática, a gente vai encontrar diversas opiniões dentro de uma sociedade, diversas, vamos dizer assim, opiniões que são divergentes entre si, né? Geralmente dentro de uma sociedade nós nunca temos uma discussão que seja algo em comum. Qualquer tema que eu colocar aqui para o primeiro ano, vamos concentrar aqui só na turma de vocês, pegar o primeiro A e o B, pega o primeiro ano e joga qualquer tema, e olha que vocês numericamente são poucos, vocês vão ver que vocês não vão entrar em consenso sobre um determinado tema, sobre um assunto. Então, imagine isso colocando em termos práticos de uma sociedade em geral, né? Que é o que ele queria fazer na Grécia Antiga. Como tornar uma sociedade inteira pensando, dialogando da mesma forma, com os mesmos pensamentos. É algo muito difícil, né? Então, a gente fala que essa ideia, essa concepção de cidade ideal, do filósofo rei, eram umas ideias muito tópicas da figura de Platão, né? Então, quando Platão procura descrever a dialética, que é esse procedimento filosófico de pergunta e resposta, e a condição sui generis do filósofo, ele o fez no bojo da tese de que o governo da cidade ideal deve ficar a cargo do filósofo. Então, o governante de uma cidade tem que ser um filósofo, uma pessoa que saiba debater. Querendo ou não, parte dessas ideias de Platão acabou pegando até os dias atuais. Hoje em dia, pede-se muito que a figura do presidente saiba debater, saiba discutir, saiba dialogar. Estou certo ou estou errado? Vou entender que é um certo, tá certo, né? Mas, né? A gente espera muito disso da figura que está nos presidindo. E eu não estou falando só do presidente, não. Estou falando a nível local, um prefeito. Espera-se que um prefeito saiba dialogar com a sociedade, saiba discutir com a sociedade, saiba explicar as coisas para a sociedade, né? Quando a gente encontra um político que não consegue fazer essas coisas, geralmente ele é muito criticado, né? Na última eleição presidencial, por exemplo, se teve muita discussão e a crítica ao atual presidente que acabou ganhando, que é o presidente Jair Bolsonaro, de que ele não participou dos debates, né, presidenciais. Ele participou de um debate só e depois não apareceu mais. E se debateu, criticou bastante disso, que se fala que política é debate, porque vem lá da filosofia antiga, da filosofia dos gregos, que na política você tem que debater as ideias, tem que discutir as ideias. E como um dos candidatos não queria fazer isso, foi muito criticado à época, só que acabou que não interferiu muito na eleição desse candidato e hoje ele é o nosso presidente. Mas em vias de regra, pede-se muito que as figuras que liderem debatem da forma como Platão propôs, né? Que todo rei tinha que ser um filósofo, né? Ou seja, então o rei de uma cidade, ele era, porventura, filósofo, saberia argumentar, debater os conceitos, né? Então é preciso, em primeiro lugar, saber quem é o filósofo, né? O que a gente chama de filósofo, né? Filósofo, como vimos, é aquele que pratica a dialética da saída do mundo sensível, que é o mundo que a gente enxerga, que a gente toca, que a gente escuta, que a gente vê e tudo mais, né? Que consiga fazer a tabela, né? Que é a saída desse mundo sensível para o mundo inteligível, que é o mundo das ideias, e depois retornar ao mundo sensível, esse mundo que a gente enxerga, que a gente toca, que a gente vê, que são as ideias que Platão argumentava muito, né? Que um bom governante que seja filósofo, ele tem que saber pegar suas ideias, explicá-las de uma forma como a população entenda, que a população enxergue aquilo como verdade e que seja benéfico para toda uma população. Isso é um filósofo para Platão. E esse filósofo tinha que se tornar rei para uma cidade ser justa, ser ideal, tá bom? Então, qual é a diferença entre o filósofo e os governantes comuns? Né? O filósofo conhece a realidade e as virtudes necessárias para a boa condução de uma sociedade, da cidade, né? Então, nessa articulação entre a política e a mais abrangente e abstrata especulação filosófica, parece se encontrar o segredo da preocupação platônica. E aí eu vou ter até em itálico para vocês entenderem o ponto central desse pensamento de Platão.
É temerária a cidade que é governada por aquele que ignora, porque sejam as virtudes próprias, a boa condução da justiça na cidade. Então, Platão vai condenar muito as cidades que são governadas por pessoas que ignoram virtudes que sejam boas para uma população e para a promoção de justiça. Então, quando o governante condena muito a justiça, as boas práticas, quando ele fala muito mal sobre essa questão, ele fala que a cidade tende a ter muito prejuízo. Não vou falar para vocês julgarem agora, mas analisem aí na cabeça de vocês. Quando a gente pega governos tirânicos, ditatoriais, governos autoritários, dessa forma, que não respeitam os direitos humanos, né, os direitos sociais das pessoas, vocês podem ver que geralmente essa cidade sempre passa por uma decadência, esse país passa por uma decadência e geralmente é criticado entre seus pares, né, ou seja, entre os demais países. Então, quando um governo aparece e é ditador, os demais países tendem a criticá-lo, tendem a questioná-lo, cortam as relações políticas, justamente, querendo ou não, dialogando com essas ideias de Platão, de que se um governante ele ignora essas virtudes, a cidade não vai ser uma cidade que vai promover a justiça, né? Não vai promover as boas condutas em geral. Então, né, para resumir, né, um rei filósofo é, segundo Platão, um governante inteligente e confiável, que ama o conhecimento e aceita viver uma vida simples. Tá bom? Quando você promove o bem social, o bem coletivo, você tem uma vida simples, né? A vida se torna mais complexa quando começam a aparecer os desafios. Mas se uma sociedade é justa e que promove a igualdade social, essa vida acaba sendo simples, em termos gerais. E é isso que Platão defende, então, para uma cidade, para uma sociedade, que todo rei tenha que ser filósofo. Ele não vai ter sucesso, né? Em nenhum dos lugares que ele vai tentar aplicar essas suas ideias, ele vai obter sucesso. Mas vai registrar como ideias gerais no seu livro. E isso vai interferir muito na formação dos governantes a partir do seu período em diante, né? Até dialogando um pouco, querendo ou não, nos dias atuais, quando a gente fala o que é ser um bom presidente, um bom governante, é dialogando, então, com essas teorias de Platão. Tá bom? Aí lembre-se de uma coisa. Platão, querendo ou não, aí pegando toda a sua filosofia do final do segundo trimestre para a aula de hoje, Platão ele vai reunir várias das ideias importantes que promove bem a política social dentro de uma cidade. Então a gente fala que o ponto principal do pensamento de Platão era a política. Porque quando ele vai, por exemplo, a teoria do mito da caverna, querendo ou não, o mito da caverna é falando de como o filósofo pode ser o libertador para uma sociedade e pode tirar as pessoas do mundo das sombras e trazer para o mundo real e tudo mais. Então é sempre se preocupando com a política, com a educação como um todo. Por isso que ele cria também uma academia. Ele mesmo, quando vai procurar Sócrates, era procurando ser um discípulo e aprender as coisas de Sócrates. É sempre promovendo um bem-estar social. Então, a preocupação central dele era a política e a educação como um todo das pessoas, né? Platão fica enxergado assim e ele permanece assim na nossa história, como essa figura ligada à educação e à política, né? Aristóteles vai vir depois argumentar outras coisas, complementando seu pensamento, mas basicamente era esse. Mas é claro, Platão tinha algumas coisas que a gente hoje em dia critica bastante. No terceiro ano, vocês vão estudar a filosofia da arte. E um dos teóricos da filosofia da arte é o próprio Platão também, Platão e Aristóteles, né? Platão julga muito o que é arte, né? Platão não gostava muito da produção artística, porque ele falava que era muita reprodução do mundo que a gente enxerga. E ele vai falar que isso não é original. Se não é original, isso não tem valor. Então ele vai criticar bastante a arte nesse sentido, que é uma concepção diferente que a gente tem no mundo moderno, né? No mundo atual, que para a gente quase tudo é arte, né? Então, só para a gente ver que alguns pensamentos platônicos a gente meio que critica também. A gente não só elogia, como critica, tá bom? Turma, muito obrigado pela atenção na aula de hoje. Fechamos aqui, então, Platão. A gente já estudou Sócrates e estudamos Platão. Vamos para a terceira figurinha importante na filosofia antiga, que é Aristóteles, a partir da semana que vem. Depois de Aristóteles, a gente tem mais dois temas que não são demorados, e aí a gente já meio que acaba o conteúdo de filosofia do primeiro ano do ensino médio. Então, em filosofia, por mais que a gente esteja nesse ano maluco, né, que nós estamos, a gente quase que vai conseguir fechar certinho, tá bom? Eu estou preocupado com história, que talvez a gente não consiga. Mas em filosofia, se tudo der certo, a gente vai encerrar o ano
onde a gente tinha que encerrar, né? Fechando a filosofia antiga, para quando começar o segundo ano do ensino médio, sendo eu ou sendo o próximo professor de filosofia de vocês, começa a filosofia no ensino médio falando da filosofia medieval, né? Então, a filosofia da Igreja Católica, Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, que é escolástica, que vocês começam a estudar no segundo ano de vocês. Bom?